hoje, e mais em específico, já explicando para você, né, a entrada de confluência. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo que eu postei no grupo de WhatsApp do Biprime, ou se você viu nas nossas redes sociais um vídeo de uma operação que eu fiz e o resultado da minha operação, tá? Turma, a partir de hoje, se você quiser ampliar o seu portfólio operacional, eu gostaria que você gravasse essa imagem que eu estou mostrando aqui para você. Eu estou aqui no gráfico de índice futuro, o WinM26, gráfico de 5 minutos. Essa barra é a barra de número 21, que é a barra das 10h40 da manhã, ok? O que é essa barra? Essa barra, ela é uma barra vermelha, ela é uma barra que se destaca das barras anteriores, 20, 19, 18, e uma barra de corpo, fechamento perto da mínima e todas as médias cortando dentro do candle. Golden Line, 20, VWAP, 9 e 200. Esse cenário aqui acontece algumas vezes durante o mês, ele não acontece todo dia. Mas quando essa imagem aparece, barra vermelha de amplitude em relação às barras anteriores e todas as médias cortando, independentemente da posição das médias, essa imagem que você está vendo, ela chama confluência de nível 1. O que é uma confluência de nível 1? Aqui eu tenho, neste exato momento, maior intenção de venda pelo institucional brasileiro no longo, médio e curto prazo e no curto prazo pelo institucional americano. Quando você identifica essa imagem é uma das estratégias mais matadoras, tá, que eu conheço. É uma das estratégias mais matadoras que eu conheço. Como que funciona isso? A partir do momento que essa imagem ela é fixada e ela fecha, você coloca uma venda na mínima do candle de número 21. Por quê? Eu tenho aqui uma chance altíssima, próximo de 92%, de o próximo movimento ser um movimento de forte venda. Colocamos um stop de 150 pontos, nada mais do que isso. E se for no mercado de dólar, um stop apenas de 5 pontos. Se eu vendo na mínima, onde é o alvo? O alvo é sempre a barra que me dá a entrada, que é exatamente a barra de número 21. Então eu venho aqui do lado direito, na projeção de Fibonacci, saio da máxima do candle 21, mínima do candle 21 e faço a projeção. Geralmente levamos essa operação até o terceiro alvo de Fibo. É uma operação muito assertiva. Aqui a gente costuma operar com lote pesado, na capacidade máxima dentro do gerenciamento, pois o stop é muito curto, 150 pontos de stop e alvo de 1.000. Então eu tenho uma simetria muito legal, eu tenho fluxo vendedor institucional brasileiro e americano no mesmo time, e eu tenho tudo conspirando para o movimento de venda. Se você viu o meu resultado hoje, deixa eu ver se está por aqui, foi exatamente essa operação, R$ 19.262. Foi essa operação que eu fiz, tá? Tava pretendendo fazer outra, mas quando ela apareceu, falamos, caramba, não posso deixar de perder essa oportunidade. Essa estratégia não há necessidade de ter um alinhamento de média correto, não há necessidade de você ver volume ou qualquer outro indicador, não há necessidade de você olhar IFR, estocástico, OBV, banda de Bollinger ou qualquer outro. Livro de ofertas, volume price, times in trade, superdom, não há necessidade. Quando isso aqui aparece no seu gráfico, é um dos melhores momentos para você operar. É tiro, porrada e bomba, igual a turma fala. Outro detalhe, você não pode utilizar desse operacional avançado em outros tempos gráficos. Marquinhos, isso funciona no minuto? Funciona no 2? Não. Funciona no gráfico de 10, no gráfico de 15, 60 minutos? Não, tá? Ou seja, é exatamente no tempo gráfico de 5 minutos, seja mini índice ou mini dólar. Marquinhos, eu posso utilizar essa mesma metodologia em algum outro ativo, como Forex, como o mercado futuro de criptomoeda, como ativos, Dow Jones, S&P, Nasdaq, assim como outros? Você pode, porém a taxa de assertividade ela é menor. Essa metodologia Prime é como o americano opera no mercado brasileiro, mini índice, mini dólar em específico. Então, todo o conteúdo que eu estou explicando para você, você pode utilizar em qualquer ativo, porém, o que é mais eficiente é mini índice e mini dólar no mercado brasileiro. É interessante para você? Um stop de 150 para alvo de 1.000? Legal, né? O que você vai perceber desse operacional também? É um operacional que é muito rápido. Ele costuma demorar, literalmente, 10 minutos. 10 minutos costuma estar no alvo. Simples, rápido e indolor. Se você quiser tirar um print, um desenho ou fazer uma foto dessa imagem, você não esquece. E se eventualmente acontecer amanhã ou qualquer outro dia, você sabe como proceder. Você que está chegando na área, boa noite a você. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à aula de número 2 do Prime. Você percebeu que isso aqui chama confluência de nível 1. Por que chama nível 1? Porque tem o nível 2. Então, assim que você printar a tela e tirar uma fotinho, tá? Eu vou mostrar a confluência, tá, de nível 2. Vamos lá na confluência de nível 2? Então, bora lá. Eu vou pegar aqui, arrastar o gráfico um pouquinho para trás e eu vou te mostrar duas confluências que nós tivemos no dia 22 de maio. 22 de maio foi sexta-feira da semana passada. Inclusive, é esse replay que eu quero fazer aqui com você. Você consegue perceber essa barra de número 5? Dá uma olhadinha nessa barra 5, que é a barra das 9h20 da manhã, do gráfico de 5 minutos do índice futuro. Isso aqui é conhecido como confluência de nível 2. O que é uma confluência de nível 2? Se você parar para prestar atenção, eu vou deixar grandão aqui para você ver, eu tenho a média de 20 aritmética cortando a barra, eu tenho a Golden Line cortando a barra, eu tenho a média de 9 exponencial cortando a barra, e eu tenho a VWAP cortando a barra. Porém, se você parar para prestar atenção, a média de 200 aqui em cima, ela não está cortando a barra, porém, ela está muito próxima do movimento, muito próximo da máxima dessa barrinha, dando uma sustentação de venda no longo prazo. Quando você tem exatamente as quatro médias cortando a barra e a média de 200 próxima da movimentação, aqui eu tenho um negócio conhecido como confluência de nível 2. Tá? A confluência de nível 2 ela é bem legal, você opera basicamente da mesma maneira, porém você opera com menos lotes. Aqui a gente não opera de lote cheio, a gente opera com 50% dos lotes. Ou seja, eu vou entrar aqui com 200 contratos de índice, eu entro com 100. Então a gente opera com a metade dos lotes. Como que eu sei onde é o alvo dessa operação? O alvo é sempre a barra que te dá exatamente a entrada. Então eu vou colocar uma venda na mínima do candle 5, o stop continua sendo um stop curto,
seguindo o método e protocolo operacional. E qual é o alvo? É sempre a barra. Então, venho do lado direito, saio da máxima do candle de número 5, mínima da candle de número 5, e eu vou fazer a projeção até lá embaixo. Qual o detalhe importante desse operacional? Como a média de 200 ela não está cortando o candle, dificilmente esse mercado ele vai de uma vez até o terceiro alvo. É muito raro isso acontecer. Então, a gente costuma levar até o alvo de número 2. Então, uma confluência nível 1, ele costuma dar uma porrada seca até o terceiro. A confluência nível 2 é muito bom, só que ela chega cansado. Então, ela chega cansada no terceiro alvo. Então, olha a diferença. Do ponto de venda da mínima do candle 5 até o segundo alvo, deu 500 pontos. E ela demorou 35 minutos para cair 815, onde o candle de número 3 bateu no terceiro alvo. Então ele chega cansado, tá vendo? Então, para a gente não ter dor de barriga, para a gente não ficar esperando tanto tempo na operação, a sugestão é levar até o segundo alvo, porque demora literalmente 10 minutos. Pau, tiro seco, 500 pontos, resolveu a vida. Se você quiser tirar um print, se você quiser tirar uma fotinho para você não esquecer, tá? É isso que é este operacional. Então, confluência nível 2, uma das médias não cortando exatamente o candle, automaticamente a porrada é forte, mas não tão forte quanto uma confluência nível 1, a gente leva até o segundo alvo, ok? Um pouquinho mais para frente, eu tenho uma outra confluência, que é exatamente esta daqui no candle, de número 25. Aqui existe uma falsa ilusão que a Golden Line ela não está cortando o candle. É porque, como um pouco adiante o mercado subiu, a Golden Line aqui ela acabou se afastando do preço. Mas nesse momento de mercado, exatamente no candle 25 do dia 22 de maio, às 11 horas da manhã, nós tivemos também uma zona de confluência. Então eu tenho a Golden Line, a VWAP, a 20 e a 9 cortando o candle. Uma barra vermelha de amplitude e fechamento perto da mínima. Repare que a média de 200 nesse caso já está afastada. Se ela estivesse cortando esse candle, seria uma confluência nível 1, porrada seca. Confluência nível 2, eu tenho que ir um pouco mais na manhã. Então é a mesma coisa. Venda na mínima do candle de número 25, stop continua sendo o mesmo, 150 pontos de índice. E se você estiver fazendo essa operação no dólar, é um stop de 5. E máxima do candle 25, mínima do candle 25, a gente projeta até o segundo alvo, tá? A gente tenta levar até o segundo alvo, o alvo de número 2. Marquinhos, em alguns casos o mercado pode continuar? Pode. E se eu quiser continuar? Tudo bem. Mas a gente geralmente tem o hábito de levar até o segundo alvo, encerrar por 10 minutos, 500 e poucos pontos, resolveu a vida e acabou. Se você também quiser tirar uma foto dessa imagem, fica à vontade. Aproveita para desenhar, perguntar e assim por diante. Lembrando para quem está chegando um pouquinho mais tarde, não há nesse caso de confluência, não há necessidade de ter um alinhamento de médias, tá? Então, se a 9 estiver em cima, 20 embaixo, não tem problema. O importante é que as médias cruzem o candle. Outro ponto importante, mesmo que a média encoste na máxima do candle, a gente considera como um corte. A gente considera como um ponto de confluência. Caso esteja distante, como nesse exemplo, a média de 20 lá na parte superior, a gente não leva isso como um cruzamento de barra para a confluência. Tudo bem? Tirou o printzinho? Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma confluência de compra. Como a nossa bolsa ela está caindo bastante, né? A gente quase não está tendo confluência para compra, tá? De nível 1. A gente tem um pouco mais de nível 2, por exemplo. Você consegue perceber no dia 20 de maio, a barra de número 15? No dia 20 de maio, eu tive a barra de número 15. 20 de maio foi quarta-feira da semana passada. Então ele fez uma barra verde, uma barra de amplitude, que se destaca das barras anteriores, fechamento perto da máxima, 200 cortando, 9 VWAP e a média de 20. Nesse caso, perceba que a Golden Line ela está um pouco mais afastada, porque como o preço ele caiu aqui na frente, eu tive um deslocamento, então dá uma falsa ilusão que ela não está encostando. Então essa barra de número 15, ela é considerada uma confluência de nível 2. Se todas as médias estivessem cortando, seria uma confluência de nível 1, porrada seca. Então o que que a gente faz? A gente coloca uma compra na máxima, a ideia é basicamente a mesma, tá? Stop curto de 150 pontos, e como é uma confluência nível 2, a gente opera com 50% dos lotes. Então, por exemplo, no seu caso, você opera com 10 contratos de mini, você opera com 5. Você opera com 5 contratos, você opera com 2. Então você vai na metade, ok? Como que eu faço o alvo? Como que eu sei onde é esse alvo? Você vai vir aqui do lado direito na ferramenta projeção de Fibonacci, vai sair da mínima do 15, máxima do 15, e você vai tentar levar essa operação até o segundo alvo. Em alguns casos, ele pode romper o segundo alvo, que foi esse exemplo, e o mercado foi embora, né? Pegou uma tendência bem interessante. Mas a gente costuma levar até o segundo alvo. Quanto tempo demora? Em média, 10 minutos, 678 pontos. Então é um tiro seco, porque eu tenho o institucional americano e o institucional brasileiro agressivando no mesmo momento. E tem uma taxa de assertividade bem interessante, né? Ronda a casa de 92%, com um lote tecnicamente ok, né? E um resultado bem expressivo. Então, se você quiser tirar uma fotinho, fica à vontade. Vai gravando aí essas imagens que eu estou passando antes de fazer um replay de mercado aqui com você. Vai guardando, para quando acontecer isso amanhã ou em algum outro dia da semana, você saber exatamente como proceder. Você que está chegando na área, boa noite, que legal que você está aqui com a gente, aprendendo mais uma vez, parabéns. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui se dedicando e tenho certeza que essa conta vai fechar para melhor. Fechou? Deixa eu ver se eu acho aqui algum outro exemplo de confluência. Se nós tivermos aqui essa confluência aqui de mercado. Vamos ver. Não é toda hora que tem, né? Mas quando tem, costuma aí ser bem interessante. Outro exemplo de confluência. Olha lá, no dia 13 de maio, se liga aí, ó. No dia 13 de maio foi quarta-feira retrasada. Eu tive aqui a barra de número 18. Ó. Então a Golden Line cortando o candle, média de 20 cortando o candle, VWAP cortando o candle, 9 cortando o candle. Não precisa estar nessa ordem, tá? A 200 aritmética está lá em cima. Então a 200, ela não está cortando este candle. Não está cortando aqui, tá vendo? Então isso aqui, qual que é o nome dela? Confluência
de nível 2. Então, institucional americano e brasileiro agressivando na venda no mesmo time. Então, o que que eu faço aqui? Mesma coisa, turma. Coloco uma venda na mínima do candle 18, é sempre isso, tá? Stop de 150 pontos. E onde é o alvo? O alvo é sempre a barra que me deu a condicional. Qual foi a barra que me deu a condicional? A barra 18. Então, como é que eu projeto? Máxima do 18, mínima do 18, e eu vou tentar levar até o segundo alvo. Quanto tempo demora uma operação dessa? Costuma demorar 10 minutos. Tiro seco, 630 pontos, tá? Mais uma vez, precisa olhar alinhamento de média? Não. E volume? Não. E outros indicadores, como o MACD, IFR, OBV? Não há necessidade. Só isso. Se você quiser tirar uma foto, fica à vontade. Tira um print aí para você ir salvando no seu celular. Marquinho, dúvida. Um pouquinho atrás tem o Candle 16. O Candle 16 também daria para fazer essa entrada? Sim. O Candle 16 também, ó. Barra vermelha, fechamento perto da mínima, uma barra de amplitude, majoritariamente uma barra de corpo, uma barra que se destaca das barras anteriores e 4 médias cortando o candle. Tá vendo aqui na movimentação, ó? Também. Eu tenho essa venda. Posso colocar a venda na mínima aqui do candle de número 16? Pode. Venda. E o stop? 150 pontos. E o alvo? Máxima do 16, mínima do 16, você vai saber até onde você pode levar. Marquinhos, mas na sequência veio o candle 17. Ele não pegou a venda. O que que eu faço? Cancela. Porque ele tem que pegar no tiro seco. A próxima barra abre, porrada para baixo. Marquinhos, a barra 16 subiu. Cancela a ordem. E a barra 17, 18? Entrada para levar até o alvo. Porrada de tiro seco, tá? Bom, vamos abrir um parênteses agora? Vamos abrir um parênteses? E eu até vou voltar, porque essa parte ela é muito importante. Marquinho, tem algum momento que você aconselha não fazer essa entrada? Sim. Segundo o protocolo americano, tem duas ocasiões que a gente evita. A primeira delas é na primeira barra do dia. A primeira barra do dia, para fazer esse tipo de estratégia, ela é muito traiçoeira, porque tem muitas ordens sendo colocadas na compra e venda, defesa de posição, logo no primeiro candle. Então, se eventualmente acontecer na primeira barra do dia, esse cruzamento de média para compra ou para venda, nível 1 e nível 2, tá? Não dá certo. Ok? Outra coisa, Candles de notícia. Então imagina que amanhã vai sair a taxa de juros nos Estados Unidos. Aí faz uma barra vermelha para baixo. E as médias cortam. Não faz nessa barra, porque isso é uma barra de especulação. Ela é uma barra de notícia. Então se você for tentar entrar nela, não vai dar certo. Amanhã, Christine Lagarde, presidente do Banco Central, vai falar da política monetária da União Europeia às 9h30 da manhã. Começou o discurso, pá, fez uma barra verde, as médias cortou, não entra nessa barra, porque isso é uma barra de notícia. Então tudo que for barra de primeira barra de manhã ou barra de notícia, não vai dar certo. Exemplo, se eu pegar o próprio dia 13 de maio, eu vejo o primeiro candle da manhã. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Olha esse primeiro candle da manhã. O primeiro candle da manhã, ele faz uma barra vermelha, fechamento perto da mínima, uma grande amplitude. A média de 20 cortando, a Golden Line cortando, a 9 cortando e a VWAP cortando. Se você vem aqui e coloca uma venda logo na mínima do primeiro candle, a chance de violinar é muito grande. O que que é violinar? O mercado joga o preço para baixo para jogar o preço para cima. Por isso que a gente sempre aguarda a segunda barra da manhã. Lembra da aula de ontem? O americano, ele não entra na primeira barra. O americano espera a primeira barra, espera a segunda e na segunda barra ele vai saber se é uma confirmação de venda ou uma falha de venda. Então nunca entra no primeiro candle da manhã. É pedir para perder dinheiro. Eu quero perder dinheiro. Entra no primeiro candle da manhã. Então você evita. Poderia estar 5 médias cortando aqui. É muito perigoso. Evita fazer esse tipo de entrada. De duas uma, pode o mercado derreter ou explodir na sua cara. Mas a gente não pode operar como amador. Quem deseja ser Prime precisa operar como profissional. E profissional ganha dinheiro. Amador não ganha. Fechou? E a gente está na fase de ser profissional, mesmo que hoje seja o seu primeiro dia. Vamos pensar como profissional. Então, se você quiser tirar uma foto, se você quiser printar essa telinha, eu vou colocar aqui que é errado. Aí você nunca mais vai esquecer. Tira um print, desenha, guarda aí no seu celular. Beleza? Vou tentar pegar um exemplo do dólar aqui para você, para eu fazer um replay de mercado das outras técnicas que eu quero mostrar para você. Vamos lá no dólar. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa de dólar. Vamos ver. Se você achar aí também alguma coisa de dólar, você me avisa. Ó, aqui eu já achei. Vamos lá. Aqui no dólar, eu tenho a barra de número 10 do dia 22 na venda e eu tenho a barra de número 25 na compra, no mesmo dia. Olha lá. Começando aqui do lado esquerdo, ó. Dia 22 de maio foi sexta-feira da semana passada. Então aqui do lado esquerdo eu tenho a barra de número 10. Então a barra de número 10, ela fez uma barra vermelha de amplitude, majoritariamente corpo, fechamento perto da mínima e todas as médias cortando. 20, VWAP, 200, 200 e Golden Line. Então isso aqui é considerado como uma confluência nível 1. Confluência de nível 1. Então mesma coisa, onde a entrada? Uma venda na mínima do candle 10, stop de 5 pontos para tentar levar até o terceiro alvo. Como que eu faço a projeção? Eu saio da máxima do candle de número 10, mínima do candle de número 10 e eu projeto a operação lá para baixo. Então vamos lá. Máxima do candle 10, mínima do candle 10, faço a projeção. Eu percebo aqui que o mercado não foi até o terceiro alvo. Ele foi até o primeiro. Ele pegou a venda no candle de número 11 e desceu até o primeiro alvo, batendo no primeiro alvo 7 pontos. Nesse momento, obviamente, o mercado pegou a venda, desceu 4 pontos. Se você viu a aula de ontem, a gente já coloca o stop no 0 a 0 e fazemos uma parcial no primeiro alvo. Não foi isso que você aprendeu? Exatamente. Só que o mercado bate no primeiro alvo e ele volta. Então eu fiz 7 pontos de gain no dólar com uma parcial e o mercado voltou. O que isso significa? E aí a gente vai começar a detalhar um pouquinho mais, tá? A técnica mostra que quando o mercado dá uma zona de confluência nível 1, tem 92% de chance dele bater no terceiro alvo. Porrada seca, lá embaixo. Tal. Só que o mercado bate no primeiro alvo, dá 7 pontos de gain, dependendo da mão que você tá, poxa, é bem legal. Só que ele volta. O que que é isso aqui? Por que isso aqui é legal? Porque se ele volta, ele mostra que o dólar vai entrar para compra.
Porque quando uma zona de confluência não vai até o terceiro alvo, automaticamente em algum momento ele vai entrar para compra. E geralmente ele dá uma zona de confluência na compra, que é o que aconteceu exatamente no candle de número 25. Tá vendo aqui, ó? No candle de número 25, olha que interessante. Ele também fez uma barra verde, fechamento perto da máxima, com uma zona de confluência nível 1. Porque eu tenho a 200, Golden Line, eu tenho a VWAP, eu tenho a 20, eu tenho a 9, todas cortando o mesmo candle. Tá vendo aqui, ó? Independentemente da ordem delas. Então é a mesma coisa. Eu vou colocar uma compra na máxima, stop curto, né, de 5 pontinhos, e eu vou tentar carregar essa posição até o terceiro alvo. Então, onde é o alvo? É sempre a barrinha que me deu a entrada, a barra de número 25. Então, eu saio da mínima do 25, máxima do 25 e tento levar até o terceiro alvo. Marquinho, o que aconteceu aqui? Pegou a venda no candle de número 26, pegou a venda, o mercado começou a subir, chegou no primeiro alvo, a operação chegou a dar mais 7 pontos e o mercado voltou. Nesse caso, chegando no primeiro alvo, eu faço mais uma parcial de 20%, 30%, perdão, passo aqui. Se o mercado subiu mais do que 4 pontos, se você viu a aula de ontem, coloca o stop no 0 a 0 para não perder mais. E o mercado foi e devolveu. Tem dias que isso vai acontecer, Marquinho? Sim, por isso que é a importância de a gente colocar o stop no 0 a 0 e por isso a importância de a gente fazer a ordem parcial. Então, o que aconteceu no dia 22 de maio? Deu uma entrada na venda no candle 10, por entrada de confluência, dando 7 pontos até o primeiro alvo, e também deu uma entrada na compra de confluência nível 2, levando até o primeiro alvo, mais 6 pontos, um total de 13 pontos de dólar, que eu acho uma pontuação bem interessante para o dia, para você que opera dólar. Marquinhos, o mercado não vingou, não foi até o terceiro alvo lá embaixo, não foi até o terceiro alvo lá em cima. E agora? Você para, você pegou 13 pontos de dólar só levando do primeiro alvo. A chance dos próximos movimentos falharem pode ser grande. Então, eu evito fazer esse tipo de operação. Se você quiser tirar uma foto aí, ó, printar a telinha, para você não esquecer como faz essas entradas, tá? Pontos que a gente precisa aí levar em consideração, tá? Marquinhos, eu posso fazer essa estratégia em qualquer horário do dia? Pode, mas não deve. Por quê? É sempre interessante você fazer esse operacional na parte da manhã, até meio-dia. Por quê? Lembra na aula de ontem? O americano, turma, ele opera até 11 horas da manhã. O profissional opera até às 11 no máximo, até às 11 horas da manhã. Quando você passa das 11 horas da manhã, o volume da bolsa diminui, começa a entrar muito robôs HFTs, que são parâmetros automatizados na bolsa de valores, que eles estão ali para buscar a liquidez das pessoas físicas de algumas posições que algumas instituições colocam. Então, se hoje você opera no horário do almoço, opera na parte da tarde, eu não aconselharia você fazer esse tipo de operacional por causa do volume financeiro geral. Tenta fazer ele até meio-dia. Vai ser mais assertivo, vai ser mais tranquilo, dificilmente dá dor de barriga. Dor de barriga é quando você entra numa operação, o mercado enrosca e não desenvolve. Então tenta fazer até meio-dia. Posso fazer depois do meio-dia? Pode, mas a assertividade cai. O que era para fazer em 10 minutos começa a virar meia hora. Se for fazer isso aqui 3 horas da tarde, pode ser que você fique na operação e não consiga sair. Então, o conselho do Marquinho, faça até meio-dia e ponto. Beleza? Turma, deixa eu voltar aqui para beber uma água. Coloca aqui no chat. Curtiu? O que você achou desse operacional de confluência? Legal? Coloca aqui no chat se você gostou, aproveita para se inscrever e deixar o seu like aí na parte de baixo. Nós estamos em mais de 900 amigos e amigas aqui, só gente boa na área para aprender um pouquinho mais de um operacional mais avançado, tá? O que eu vou fazer agora, turma? Eu vou fazer com vocês um replay de mercado e mostrar, a título de treino e curiosidade, uma sequência de entradas só utilizando a metodologia avançada, tá? Só utilizando a metodologia que você aprenderá na formação avançada. Lembrando que daqui a alguns minutos faremos o lançamento oficial da turma 2026, para você que está no processo de transição de carreira, quer viver de bolsa, para você que quer perder o medo de operar, para você que é muito ansioso e quer operar igual uma pedra de gelo, para você que de repente tem um loss grande e quer recuperar esse loss, para você que quer operar com mais contratos, para você que quer ser consistente e se você deseja aí ser lucrativo. Se você se encaixa em alguma dessas categorias, tá? O Prime é para você. Bora lá? Vamos direto ao gráfico, aula prática na veia. Bora lá. Seguinte, turma, aqui eu vou fazer um replay de mercado do dia 22 de maio. 22 de maio foi sexta-feira da semana passada. Então, o que você tem que fazer, turma? Toda vez que você quiser operar utilizando o Operacional Prime, você sempre precisa prestar atenção nos detalhes. São os detalhes que fazem você ganhar dinheiro. Começou o dia, onde está o teu olho? O teu olho vai estar sempre nas médias. Então, primeira barra do dia, começou a mexer, onde está o teu olho? Na média. Se a barrinha amanheceu aqui na parte de baixo vermelha, essas médias precisam estar no ângulo correto e na posição correta. O que é uma posição correta se você viu a aula de ontem? Se você não viu, vamos resumir. Eu preciso ter uma média de 200 aritmética, que é uma média de longo prazo apontado para baixo. Eu preciso ter uma média de 20 períodos aritmética apontado para baixo. Eu preciso ter uma média de 9 períodos exponencial apontado para baixo. E eu preciso ter a Golden Line, que é essa linha dourada, que é uma média de 9 períodos exponencial do 15 minutos, que é o preço de carrego do operacional americano, também apontada para baixo. A Golden Line ela não tem posição, ela pode estar acima da 200, entre as médias ou abaixo, mas essa regra de coloração preto, azul e vermelho, isso é obrigatório. Eu preciso ter exatamente esse alinhamento. Se eu tenho esse alinhamento, na sequência eu preciso ter uma barra vermelha de corpo com fechamento perto da mínima. Eu preciso ter isso aqui para começar a pensar em venda. Agora vem do lado esquerdo. Aqui onde eu estou mexendo, tá? Nesse círculo, eu tenho a 200 na parte superior. Então a 200 está acima da 20. Então tá mais ou menos assim, ó. Perdão, a 20 está acima da 200. Tá um desenho mais ou menos assim. Ó, que eu estou desenhando. A linha azul, ela está acima da linha preta. Então, só de eu bater o olho no gráfico, isso aqui é considerado como uma falha de venda.
Para você que gosta de sweep, se você que gosta de Smart Money Concept, o Wyckoff, isso aqui chama sweep de liquidez. O que que é isso? O banco, ele tem banco, corretora, fundos e asset, principalmente corretora, ele tem um lote de compra muito grande. Então o que que ele vai fazer? Ele vai primeiro jogar o preço para baixo para a maioria das pessoas físicas. Eu, você, toda a galera da live, induzir a venda. Então eu vou te induzir a vender, seja uma venda na mínima, seja uma venda na VWAP, fazendo uma retração de FIBO na primeira barra, né, fazendo exatamente aqui uma venda numa nova. Então eu vou te induzir ao erro, ok? Só que como você é Prime, ou pretende ser Prime, isso aqui só de bater o olho na posição da média e ver a primeira barra do dia, que não é uma barra de força, eu já consigo detectar que isso é uma falha de venda. Por ser uma falha de venda, eu vou fazer o quê? Não vender. Então, o que que acontece? A maioria das pessoas físicas, e talvez esse seja um dos motivos que talvez você esteja tomando muito stop, é que você está entrando no efeito manada. O que é o efeito manada? Barra vermelha, fechamento perto da mínima, fechando abaixo das médias, vou querer vender. Mas sempre lembra da tua mãe. Quando você era pequenininho, sua mãe não falava assim pra você, ou seu papai? Olha, você não é todo mundo. Não seja Maria vai com as outras. Você tem que pensar diferente. Então, toda vez que acontecer isso, lembra do seu papai e da sua mamãe, tá? Então, quando a primeira barra do dia não é uma barra de força e eu tenho um desalinhamento de médias aqui, isso é uma falha de venda. Então, o que que você vai fazer? Você vai encontrar o gatilho de compra. Você vai encontrar o gatilho de compra. É isso que você vai fazer. Tem diversos gatilhos de compra que eu ensino na formação avançada. Hoje eu vou ensinar um, tá? Qual é um gatilho de compra bem interessante que você pode ter? Se alguma dessas barras, seja a barra 2, 3, 4, 5, ela fechar acima da VWAP, aqui eu vou ter um negócio que, se você viu a aula de ontem, e se você não conseguiu, tá tudo bem, você tem um negócio chamado troca de polaridade. Troca de polaridade. O que é troca de polaridade? O banco, ele te induziu ao erro. Então, ele induziu que era venda e jogou o preço para baixo. O banco, ele precisa renovar o lote de compra dele para jogar o preço para cima. Se fizer sentido para o banco, ele vai comprar na VWAP. Então, primeiro ele joga o preço para cima da VWAP. A VWAP é a linha laranja, é o preço médio ponderado pelo volume, ou seja, ali é o preço médio do banco. Então, se fizer sentido para ele, onde que ele vai comprar? Ele vai querer comprar na VWAP. Então, o que que ele vai fazer? Comprar aqui. O que que eu faço? Comprar na VWAP. Então eu vou vir aqui e colocar uma ordem de compra. Eu vou colocar 20 contratos à mão leve, tá, galera? Que é o que a galera do Prime, aí, quem tá começando, costuma operar. Então eu vou colocar aqui uma ordem de compra, tá? Exatamente aqui, nos 410, tá? No 410, para justamente comprar na VWAP e levar até o alvo. Marquinho, qual é o tamanho do stop? O stop, turma, sempre é de 150 pontos. E se fosse no dólar? 5. Onde é o alvo, Marquinho? A Golden Line. Aqui em cima, ó. A linha pontilhada. Qual o risco dessa operação? Um stop de 150 pontos. E o alvo? 470. Vale a pena fazer essa operação? Lógico que vale. Uma falha de venda, eu tenho um stop curto e um alvo longo. Então está dentro da simetria de risco. Então eu quero entrar exatamente com o banco para levar essa operação até o alvo. Então isso aqui chama falha de venda. Falha de venda. Tudo bem? Pause. Pegou a minha compra. Mercado subiu 80 pontos. Subiu 80 pontos, igual a aula de ontem. O meu stop, que está aqui na parte de baixo, eu vou colocar ele no 0 a 0. Vou proteger a minha operação. Pegou a compra, subiu 80 pontos, stop no 0 a 0. E se fosse no dólar? Pegou a compra, subiu 4 pontos, stop no 0 a 0. Quando chegar na média de 9, que é a linha vermelha, eu vou fazer uma ordem parcial. Parcial de quanto? 50% dos lotes, porque eu já estou chegando perto do meu alvo. É sempre isso. Parcial de 50% na 9 encerra lá em cima no alvo. Como é que eu faço a parcial? Se você pegar o seu mouse e clicar com o botão direito, do lado direito, no botão zerar, vai hoje, tem uma funcionalidade bem legal que mostra quantos por cento você quer realizar o lucro. Então, essa operação, ela tá dando R$ 1.140. Galera, é muita grana só com 20 contratos. E não é muito, hein? 20 contratos é pouco. 1.140, tem gente que não ganha isso no dia. Você tá ganhando alguns minutos, galera. É muito. Eu acho, não sei você, mas eu acho que é muito. Então, o que que você sempre tem o hábito de fazer? Tá? Faz uma parcial de 50%. Ó, clica aqui, metade do lucro já está na tua conta e você carrega essa posição até o alvo. Tira um print para você não esquecer. Ó, tira um print que eu vou fazer uma sequência de entradas aqui para você ver. Ó, dia 22 de maio, sexta-feira da semana passada. Entrada de falha de venda pela VWAP. Lembrando que no Prime eu te ensino diversas entradas. Isso aqui é uma só, que é muito eficiente, tá? Você pode fazer. Quem está chegando aí, boa noite. Mais de 1.000 amigos e amigas aqui. Futuros Primes aqui da escola. Esse ano eu quero receber o seu relatório de performance, hein? Quero que a sua conta esteja verdinha, manda no nosso WhatsApp, manda lá no Instagram da escola que eu quero postar aqui e mostrar a evolução que você vai ter fazendo o Prime. Beleza? Tirou o print? Boa, então vamos lá. Turma, sequência de entradas. Então eu tive aqui uma falha de venda. Só que vamos supor que eu não tenha entrado exatamente. Imagina que eu abri o computador e eu perdi a oportunidade. Ou eu não vi essa oportunidade. O que que dá para fazer agora? Vamos lá. Aqui, no dia anterior, no dia 21 de maio, eu tive uma grande consolidação de preço. Essa consolidação, ela é conhecida como bloco de ordens, ou order block. Quando eu tenho essa consolidação de preço, aqui no meio está passando a Golden Line, que é a linha pontilhada. Como está passando a Golden Line, a linha pontilhada, aqui é onde o banco americano, vai defender o seu preço na venda. Então, se o mercado ele está vindo de baixo para cima, ele vai ter que defender essa posição na venda. Adivinha o que eu faço? Eu vendo na Golden Line. Porque se o mercado bater na Golden Line, o banco vai renovar lote de venda. Então, eu vou colocar uma venda na Golden Line. Stop de 150 pontos. E onde é o alvo dessa operação? O fundo anterior.
Então o mercado está subindo, exatamente lá em cima, venda na Golden Line. Stop, 150 pontos. Alvo, fundo do dia. Vale a pena fazer essa operação? Com certeza. Stop de 150 pontos para alvo de 685, com certeza é interessante. Então eu vou colocar exatamente essa venda, já está posicionado, tá vendo? Ó? O stop de 150 pontos e alvo no fundo anterior. Tá vendo? Ó? Se a Golden Line descer, eu desço o preço da Golden Line junto. Ó. Se ela subir, eu subo junto e aguardo exatamente o contato. Tá vendo? Ó? Pegou a minha venda, pause. Vendeu na Golden Line, mercado desceu 80 pontos. Se ele desceu 80 pontos, aquele stop que está lá em cima, eu coloco ele no 0 a 0 do break-even. Como ele bate na média de 9, eu vou fazer uma ordem parcial de 50%. Clico com o botão direito em cima do botão zerar. Faço isso, faço mais uma parcial na VWAP, encerro a operação no fundo do dia. Ou seja, eu tenho uma entrada de pullback de defesa do Banco Americano. Batendo aqui na VWAP, faço mais uma parcial de 20% e tento carregar essa operação até o final. Ou seja, não consegui pegar a falha de venda, mas eu consegui pegar a defesa de preço aqui na parte superior pelo Banco Americano. Tá vendo a importância de colocar o stop no 0 a 0? O mercado desceu até o VWAP, subiu e me tirou. Mas eu consegui pegar 330 pontos. Parcial na 9, parcial na VWAP, stop no 0 a 0. Peguei a subida, peguei a descida. E agora, tem alguma outra entrada? De duas, uma. Ou o mercado vai fazer uma barra verde, fechando acima da Golden Line. Se na sequência eu tiver um alinhamento de médios, 9,20 Golden Line 200, na sequência uma barra verde, fechamento perto da mínima, de amplitude pequena, com volume menor que o volume anterior, eu tenho uma confirmação de compra, que é o que você aprendeu exatamente na aula de ontem. O que pode acontecer também? O mercado vir e fazer uma barra vermelha, podendo dar uma confluência nível 2, podendo dar uma confluência nível 3, 1, ou o mercado pode fazer uma barra vermelha, na sequência uma barra vermelha pequena, com volume menor que o volume anterior, entrada de confirmação de venda. Tô rápido agora, né? Mas é nessa velocidade que você vai pensar. É isso que a gente vai instruir você dentro do Prime. Tomadas de decisão rápida, objetiva, sem medo, seguindo exatamente o protocolo operacional do Prime. Ok? Sempre, sempre, sempre pensando nisso. Beleza? Nessa tocada, o que que a gente já vai percebendo? Marquinho, candle de número 5, ele está deixando aqui uma confluência. Estou percebendo que é uma barra vermelha, uma barra de amplitude, e eu estou percebendo o seguinte: eu tenho a média de 20 na base do candle, Golden Line cortando, 20 cortando, VWAP cortando. Então eu tenho 4 médias cortando e a 200, ela não está encostando, mas está próxima do movimento. O que que é o candle de número 5? O candle de número 5 me dá uma confluência nível 2. Confluência de nível 2. Eu tenho 4 médias passando, ou seja, eu tenho uma grande chance desse mercado ser um mercado vendedor. Como é que eu projeto isso para baixo? É sempre a mesma coisa, galera. Eu brinco com a galera do Prime que operar na bolsa de valores é monótono. Não tem muita surpresa. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa. Quando você sai do protocolo operacional americano, naturalmente você fica ansioso, você fica com medo, porque você está operando literalmente vendido, ou vendado, melhor me expressando. Então, se você sai do protocolo operacional, o dinheiro sai da sua conta. Se você segue o protocolo operacional, o dinheiro te segue. É sempre isso, galera. Então, se hoje você é muito ansioso, muito ansiosa nas suas operações, é porque você está fugindo do método. Se você entra no método, o dinheiro te segue. Sai do método, o dinheiro sai da tua conta. É simples assim. É só isso, Marquinho. Cara, é só isso. É porque a gente, o brasileiro, é teimoso, galera. A gente quer o jeitinho, a gente quer o atalho, a gente não quer estudar. E quando a gente quer o atalho, o jeitinho, não vai dar certo. Por isso que o americano ganha muito dinheiro e a gente fica patinando, entendeu? Como é que eu projeto isso daqui? Máxima do candle 5, mínima do candle 5. Se eu quero operar na estratégia de confluência, eu vou colocar uma venda aqui na mínima do candle de número 5 e o meu alvo no candle de número 2, para fazer a estratégia de confluência operacional. Certo? Exatamente assim. Tá? Confluência operacional. Marquinho, se essa barra 6 fizer uma barra vermelha, pequena, em relação à barra de número 5 e o volume dela for menor que o volume anterior, eu também tenho uma entrada de confirmação de venda? Sim, a mesma coisa. Mesma coisa. Você pode tanto entrar na confluência quanto entrar na mínima do candle de número 6 e levar até o segundo alvo. Pause. Pegou a minha venda, desceu 80 pontos, dá uma olhada aqui no canto esquerdo da sua tela. Ele desceu 140 pontos. Ele desceu 80, é sempre isso, galera. Desce o stop, põe o stop no 0 a 0. Se bater no primeiro alvo, você vai fazer uma parcial de 50%, porque você quer levar até o alvo. Onde é o alvo? Aqui. Por que que eu vou levar até o alvo de número 2 e não vou levar até o alvo de número 3? Porque eu tenho uma confluência nível 2. Se a média de 200 estivesse cortando a barra, confluência nível 1, porrada seca. Mas aqui, nível 2. Se bater no primeiro alvo, olha lá, acabou de bater. Vou fazer uma parcial de 50%. A operação está dando R$ 1.180 em alguns minutinhos. Como é que eu faço a parcial? Clico com o botão direito em cima do botão zerar, 50%, ok. Metade já está na minha conta e eu encerro o restante no segundo alvo. Rápido, simples, objetivo e sem dor de cabeça. Entendeu, turma? É isso que a gente faz no Prime, turma. Todo dia. Todo dia fazendo isso. Se você quiser tirar um print, uma foto, guardar no rolo de câmera do seu celular, fica à vontade.
entrada do candle 4 como confluência de venda nível 2. Então eu tive uma falha de venda na abertura, candle 2 fechou acima da VWAP, compro na VWAP, leva até a Golden Line. Golden Line, posição do Banco Americano, que está defendendo o dia anterior, se fizer sentido para venda, é aqui que ele vai vender, vai levar essa posição até o fundo anterior. Candle de número 5 faz 4 médias cortando candle, com uma barra vermelha, fechamento perto da mínima, confluência nível 2. Venda na mínima, leva até o segundo alvo. Na sequência, eu tenho um outro gatilho. Eu tenho o candle 5, barra vermelha. Na sequência, uma barra vermelha, candle 6, menor que a barra de número 5, com o volume da barra de número 6 menor que o volume da barra de número 5. Entrada de confirmação de venda, estratégia Prime. 4 entradas. 1, 2, 3, 4. E aí a pessoa vem e fala: putz, não tem entrada. Na verdade é você que não sabe a entrada. Mas que legal que você tá aqui, que você tá aprendendo, né? Entendeu, turma? É isso. Então, quando você estiver no Morning Call comigo, ou se você estiver na sala fechada de operações, eu vou falar assim para você, turma, você que é da turma Prime, você tem uma entrada de pullback de Golden Line. Você que é da turma Prime, fica de olho, que você tem uma entrada de confirmação de venda. Você que é da turma Prime, fica de olho, é uma entrada de falha de venda. Você que é do Prime, tá tendo uma entrada de confluência. Você que é do Prime, é sempre isso, galera. Então você, quando você escutar a palavra Prime, aí você fala assim, caramba, ele tá falando comigo. Aí você já vai se tocar, fala, caraca, o Marquinho tá falando comigo. Deixa eu prestar atenção a partir de agora, tá? Qual que é a dica que eu vou te dar? Se você entrou na primeira operação e saiu com gain, para. Não deixa a ganância tomar conta de você. Fez a operação da Golden Line, deu certo, ganhou? Para. Não tenta continuar. Fiz a entrada de confluência, deu certo? Para. Não tenta continuar. Fiz a entrada de confirmação de venda no 5 e 6, deu certo? Para. Você precisa aprender a parar com lucro. O que que vai acontecer com você? Voltando aqui, tá? O que que vai acontecer com você? Quando você fizer o Bprime, lembrando que as inscrições abrem daqui a alguns minutinhos, é natural que se você seguir o método, seguir o gerenciamento e completar a planilha da consistência, que é aquela tabela desenvolvida em Nova York e Wall Street, é natural que você fique muito confiante. É normal que você vai fazer uma operação, pá, deu certo. Aí você fala, caraca. Aí daqui a pouco você vai ver uma outra operação, pá, pum, deu certo. Aí você fala, caramba. Vai chegar um momento que é um momento um pouco perigoso. E eu falo isso no Prime. O que que é? Você vai ser muito confiante. Então você faz uma operação, dá certo, faz a operação, dá certo, faz a outra, dá certo, faz a outra, dá certo. Você que está acostumado a operar 5 contratos, 2, 10, 8, você vai operar 50 porque você está confiante. E talvez, quando você aumentar o número de contratos e vai fazer estratégia, talvez aquele dia pode dar stop. Porque o Prime também dá stop, galera. Porque a gente trabalha com renda variável. Só que ele dá menos stop do que uma formação normal. Mas pode ser que dê stop e você esteja de lote cheio. E aí você pode afetar psicologicamente. Então isso é um erro que a gente evita quando você faz. Então qual que é a sacada? Você vai fazer o Prime. Marquinhos, eu tomei a decisão, quero fazer essa parada, curtir. Respeita o seu limite, não dê um passo maior que a perna. Então se hoje você opera com 2 contratos, você vai continuar operando com 2 contratos para ganhar consistência. Pô, pegou a manha, você não vai subir de 1 para 10, você vai subir para 2, para 3, para 4, você vai devagar, não dá esse tiro, que você pode se machucar. E aí vai chegar um nível que você vai ver onde dá pé para você. Tem alguns participantes que hoje operam com 20 contratos. Para eles tão bom, daí 800, 1.000, 1.500 por dia, ali é o teto que eles chegaram. Tem outros participantes do Prime que já operam com 30, 40, 50 contratos e param no 50, porque ali a cifra para eles já, opa, para mim tá bom. Tem outros participantes que operam com 100 contratos, e ali tá bom. E tem participantes que operam com 2.000 contratos de mini índice mini dólar, que é muita coisa, muito fora da casinha. Mas tem, porque já é outra realidade financeira, já está há 10 anos operando no mercado, opera com contratos extremamente altos. Só que cada pessoa tem uma realidade diferente, então você tem que saber qual é a sua realidade. Entendeu? E vai na manha. Isso aqui não é uma corrida, turma, para ver quem chega primeiro, para quem fica rápido primeiro. Não é. Cada um tem o tempo, cada um tem uma curva de aprendizagem. Então essa é a dica. Agora todo mundo me escuta? Não. Eu brinco com a galera do Prime que ninguém me escuta. Por quê? Cara, é muito gostoso fazer o Prime. É um nível de eficiência muito bacana. Eu falo para subir de nível devagar, mas a galera não me escuta. Os caras são teimoso, cara, teimoso. O caboclo lá opera com 10 contratos, quando tô vendo, tá operando com 70. Eu falo, vai na manha, galera, vai devagar. Mas cada um já é grandinho, né? Turma, o que que eu vou fazer com você agora? Eu vou pegar aqui um dia aleatório e eu quero testar. Eu quero saber se você aprendeu. Então eu vou fazer uma simulação de mercado e você, aqui no chat, vai falar se é para comprar, se é para vender, se fica de fora. Eu quero que você entenda. Eu quero que você bata o olho no gráfico, veja a posição das médias, veja a barra e você mesmo vai falar: caramba, eu acho que é para comprar, eu acho que é para vender. Eu quero que você tenha essa sensibilidade, tá? Não é para ficar apavorado, não é para ficar nervoso, é para você prestar atenção nos detalhes. Tá? Tem uma frase na bolsa que é o seguinte: se você quer ganhar dinheiro grande, preste atenção nos detalhes. Beleza? Essa é a melhor sacada que eu posso dar para você. Quer ganhar dinheiro grande? O dinheiro grande está nos detalhes. Beleza? Então, turma, eu vou pegar um dia. Seria legal que você não olhasse o dia que eu vou passar aqui, justamente para você não me copiar, né? Não pegar, depois eu passo o gabarito para você. Fica aí extremamente tranquilo. Fechou? Então, quero ver se você aprendeu. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela, dá uma olhada nessa imagem que está no canto direito. Turma, do lado direito eu tenho essa barra verde, tá? Veja as médias e eu vou te fazer uma pergunta. Abriu o gráfico, apareceu exatamente essa imagem aí para você. O que que você faz? Compra onde? Vende onde ou aguarda a próxima barra? O que você faria? Sem medo de errar. Vamos lá. Olha do lado direito, tem essa barra de número 1. Olha o alinhamento das médias e digita no chat. Marquinho, eu compraria aqui. Marquinho, eu venderia aqui.
Marquinho aguardaria a próxima barra, barra de número 2. Vamos lá. Alguns participantes estão falando que compraria na máxima do candle de número 1. Eu vou anotar aqui, tá? Alguns participantes falam, Marquinho, eu compro na máxima do 1. Alguns outros participantes estão falando que compra na VWAP. Marquinho, eu vou comprar aqui na VWAP. Alguns participantes estão falando que iria aguardar a próxima barra porque o americano não opera a primeira barra do dia. Vamos ver o gabarito? Bora lá. A barra de número 2, ela acionou o gatilho de compra aqui na VWAP. E o mercado desceu um pouquinho, 60 pontos, e está dando um leve prejuízo aqui nesse exato momento. Um pouco adiante, faz a barra de número 3. Então, para quem comprou na VWAP, o mercado desceu 130 pontos, subiu um pouquinho mais. Quem falou que queria comprar na máxima do candle de número 2, não pegou a ordem. Porém, um passo antes. A barra de número 2, ela fechou abaixo da VWAP. Nesse caso, o que você faria? Continua com a compra na máxima? Continua com a compra na VWAP? Aguarda a próxima barra? Ou pensa em uma região de venda? O que você faria? Vamos lá. Alguns participantes comentando que aguardaria, outros que manteria a compra aí na VWAP, e outros pensando uma venda exatamente aqui na VWAP, pensando que o Candle 2 fechou abaixo da VWAP, fez uma troca de polaridade, pensaria em vender e levar até a Golden Line, que é o alvo, que é a linha pontilhada. Bom, vamos ver como é que foi o desenrolar dessa história. Bom, quem pensou em comprar na máxima não foi acionado. Quem vendeu, quem comprou exatamente na VWAP, provavelmente tomou um belo de um stop. E quem vendeu na VWAP provavelmente pegou um movimento interessante. 1.590 pontos. Tá? Então, o que aconteceu aqui, turma? Passando o gabarito para vocês. Mesmo que as médias estejam alinhadas, 200, Golden Line 29, eu preciso ter uma confirmação de barra no primeiro candle da manhã. O primeiro candle da manhã, ele precisa ser uma barra verde de corpo, que tenha majoritariamente corpo. Pode ter um pouco de sombra em cima, sombra embaixo, não tem problema, mas eu preciso ter uma barra de corpo. O primeiro candle da manhã, eu tenho uma sombra muito grande na parte inferior e uma sombra grande na parte superior. Então, essa primeira barra do dia, eu considero como uma falha de compra. Então eu tenho 91% de chance do próximo movimento ser vendedor. Então eu não posso comprar na máxima. Eu não posso comprar na VWAP. Tá? Eu tenho que esperar alguma dessas barras fechar abaixo da VWAP, que no caso foi a barra 2, para vender na VWAP, que pegou a venda no candle 3 e caiu. Essa é a entrada. Então isso aqui é uma falha de compra. E aí, você errou ou você acertou? Coloca no chat aí. Errou ou acertou? Falha de compra. Beleza? E as falhas são muito legais de operar porque ela costuma dar grandes movimentos. E se você não gosta ou não consegue pegar pernada, os movimentos de falha são dos principais movimentos para você pegar. Marquinhos, o mercado desce 50 pontos, já stop no 0 a 0. Ele cai 150 pontos, eu encerro a operação. Cara, fazendo Prime é para condicionar você a pegar pernada, pegar grandes movimentos. Fechou? Parabéns aí para quem acertou. E quem não acertou, tá tudo bem. A gente tá aprendendo, não é verdade? Eu vou pegar aqui agora um outro exemplo. E a gente vai prestar aí bastante atenção nos detalhes. Bastante atenção nos detalhes. Bora lá? Vou compartilhar aqui a minha telinha. Deixa eu só pegar o exemplo aqui para você. Deixa eu compartilhar. Só um minutito. Vamos lá. É legal fazer esse exercício, né? Eu gosto bastante de fazer ele. A gente treina muito, excessivamente, até ficar fera. Fera, fera, fera. Vamos lá. Compartilhando a telinha. Em 3, 2, 1. Bora lá. Dá uma olhada nisso aqui, turma. Dá uma olhada do seu lado direito, eu tenho a primeira barra do dia, aqui no canto inferior direito, e na parte superior eu tenho as médias. E aí? Se você estivesse na sua casa, o que você faria? Bom, primeira alternativa, pensaria em compras. Compra onde? Segunda alternativa, pensaria em venda. Terceira alternativa, aguardaria a próxima barra. Lembre que o segredo para você ganhar dinheiro está nos detalhes. Vê aí. Então, alguns participantes, eu estou vendo aqui que estão colocando, eu venderia na mínima. Outros participantes falando que venderia na 9. Alguns participantes falando que, como a barra 1 fechou acima da VWAP, compraria na VWAP, porque é uma falha de venda. E outros participantes falou que aguardaria a segunda barra. Bom, vamos lá. As médias estão alinhadas para venda. 229 Golden Line. Show de bola. Só que a primeira barra do dia, para caracterizar uma venda, eu preciso que a primeira barra do dia seja uma barra vermelha, de corpo e amplitude. Eu não tenho essa primeira barra aqui. Pelo contrário, eu tenho uma barra verde. Então, claramente, isso aqui é uma falha de venda. Então, o que que o banco vai te fazer? Ele vai te induzir ao erro. Ele vai jogar o preço para baixo, vai jogar o preço para cima. Como o candle de número 2, perdão, como o candle de número 1, ele fechou acima da VWAP e é uma entrada de falha de movimento, e ele já fechou acima, eu tenho uma compra na VWAP, porque ele já fechou acima. Se ele tivesse fechado abaixo, eu aguardaria a próxima barra, porque a próxima barra fecharia acima da VWAP e a partir dali eu posso comprar. Então aqui, o candle 2, ele pegou exatamente a minha compra para tentar levar a operação até onde? Até a Golden Line. Aqui é o alvo. Marquinho, eu percebi que o mercado não foi até o alvo. Vamos lá. Pegou a minha compra na VWAP. Pegou minha compra, o mercado subiu. Quantos pontos mesmo? 80. O stop que está aqui embaixo, eu vou colocar ele no 0 a 0. O mercado subiu até a média de 9, deu 900 pontos. Automaticamente já teria feito uma parcial aqui de 50% do meu lucro. E meu stop estaria protegido. E depois o mercado entregou.
Então, por que que eu peguei esse exemplo? Porque, turma, a gente trabalha num negócio chamado renda variável. E o próprio nome diz, vai variar. O alvo é a Golden Line. Mas não chegou na Golden Line. Tá tudo bem. Eu fiquei pelo meio do caminho com 900 pontos de gain. Eu acho que tá bom 900 pontos de gain em 10 minutos. Acho que tá excelente. Então, tira um print aí da tela para você não esquecer. Tá? E aí, acertou? Coloca no chat aí, acertou, errou? Como é que tá o placar? Tá 0-0, 1-1, 2-0? Como é que tá o tira-teima aí? Coloca aí que eu quero saber. Tá? Turma, põe aí que eu quero saber. Bem legal, né? Show, show de bola. Vê que a galera acertou, hein? Esse ano você vai me mandar o seu relatório de performance. Eu vou fazer aqui um último exemplo para a gente oficialmente abrir as inscrições de 2026 da turma avançada aqui da escola, para você ficar apto a ser profissional neste mercado. Bora lá? Vou dar mais um exemplo para você. Pensa com calma, tá? Não seja precipitado. Observe a barra, observe exatamente as médias e bora lá. Terceiro exemplo. Bora. Aqui do lado direito eu tenho a primeira barra do dia, a barra verde, fechamento perto da máxima, e eu tenho esse cenário. E aí? O que você faria? Alternativa de número 1, compraria. Compraria onde? Na máxima, na VWAP, faria um FIBO na barra, compraria na 200. Alternativa de número 2, Marquinho venderia, venderia na máxima, venderia na VWAP. Alternativa de número 3, Marquinho aguardaria a próxima barra. Eu ainda não sei o que tem que fazer. Vamos lá. Alguns participantes estão falando que isso aqui é uma falha de compra. Alguns participantes estão falando que compraria na máxima. Alguns participantes compraria na VWAP. Alguns participantes falaram que aguardaria a barra 2. E alguns participantes falando que venderia na máxima. Outros participantes falando que venderia na VWAP. Então vou escrever aqui, ó. Alguns participantes falando, Marquinho, eu coloco uma venda na máxima. Outros falando que compraria na VWAP. Outros falando que esperaria a próxima barra. Vamos ver? Bomba. Para quem vendeu na máxima do candle de número 1, já está surfando 900 pontos. Legal. A barra de para quem comprou na VWAP foi estopado. Então aqui quem comprou na VWAP estopou. E a barra de número 2, ela fechou abaixo da VWAP. E aí, o que você faria? Compraria em algum lugar? Venderia em algum lugar? Ou aguardaria a próxima barra? Põe no chat aí. E quem comprou na máxima também tomou um baita de um stop. Tô vendo que a galera aí falou, Marquinho, o candle de número 1 é uma barra verde, porém as médias estão desalinhadas. A 200 está acima da 9, acima da Golden Line da 20. Então claramente isso aqui é uma falha de compra. Eu vou esperar alguma barra fechar abaixo do candle 2 e eu vou colocar uma venda na VWAP. O que aconteceu? Batata. Pegou a venda no candle de número 3 e você levou até a Golden Line mais 1.000 pontos. Quem vendeu lá em cima, na máxima, pegou 1.600. Quem vendeu na VWAP, pegou 1.000. Então isso aqui é claramente uma falha de compra. Então o que que o banco fez? Ele te induziu ao erro. Então nem toda barra verde de força é uma barra de compra. Isso é uma falácia que falam aí no YouTube. Barra de força é para comprar. Não, não é para comprar numa barra de força, você precisa ter contexto, tá? Então toma cuidado. Barra de força não é para sair metendo compra na máxima e assim por diante. Na maioria das vezes isso aqui é um blefe, tá? E aí, como é que tá o placar? 3-0, 0-3, 2-1? Me conta aí. Como é que tá o placar aí dessas simulações? Eu vi que a galera se deu bem aí, hein? 2-1, 3-0, 2-1. Show. Muito bom, hein? Ó, excelentes operadores aqui. Excelente. 3-0, aí o Jackson, o Luiz 2-1, o Alan 3-0, a Daisy 3-0, a parte 2-1. O importante é ganhar o jogo, né? A gente tá na Copa do Mundo agora. O importante é ganhar. E 3-0, 3-0, de goleada aí e ganhando. Pô, turma, fico muito feliz e honrado de ter passado essa mensagem aqui para você. Poxa, que legal. Fico muito contente. Bora lá, turma. Vamos para a reta final aí da aula de número 2. Bora lá? Então é o seguinte, turma. Em algum lugar aí, provavelmente no chat e na descrição, o atendimento da escola deve estar fixando uma imagem com o link de compra do Prime a partir de agora.